o Paquetá normal, eu acho que o esforço, se o Flamengo fizer esse esforço aí pra trazer o Paquetá de qualquer jeito agora, pagando 40 milhões, parece que você tá trazendo o Zico de volta da Udinese. Mas se você vir a seleção brasileira, é um atleta... Então o Einstein, pegou experiência, fez não sei o quê, tubo de ensaio, analisou... Sinto que você não gosta muito da pessoa, é que eu não gosto. do Você Se o Flamengo comprar, decretar a vinda do Paquetá, ele é titular do Flamengo? Quem sai pra ele jogar? Eu não tiraria. Eu vou tirar o Jorginho para ele jogar de segundo volante. Eu vou tirar o Arrascaeta para ele jogar na frente, que foi o melhor jogador do Flamengo no ano. Mas o Paquetá com essa valorização, com esse valor de mercado, ele chega para ser um camisa 10? Um camisa 10 para competir com o Arrascaeta? A filosofia do Flamengo hoje, ela é se fortalecer e enfraquecer o adversário. Sim. O Flamengo hoje, eles querem ter 2, 3, 4 jogadores na mesma posição e os outros com times mesmo nível. Com Mas mesmo a Assunção nível. vai trazer um cara de 40 milhões pra ser uma outra das outras. Ele chega pra jogar. Não dá pra comparar o Arrascaeta com ele. Não, mas ele vai chegar pra jogar. Aonde? Ele vai jogar no lugar vai Aonde? provavelmente no lugar do Carrascal. Não, peraí. É Carrascal de um lado e um ponteiro do outro. E o Lino? Então, tem o Não, Samuel Lino. mas aí, ok. Mas aí a posição vai ser diferente, porque Paquetá não joga aberto. E o Carrascal é aquele cara que joga pela beirada. Ele vai fazer exatamente o que o Paquetá não tem velocidade. O Pulgar não sai do time. O Pulgar é o cara principal. Podemos falar aqui também que poderia ser... Todo mundo se questionou. No começo do ano passado, todo mundo questionava as atuações do Arrascaeta, que fez um excelente campeonato brasileiro. Quem questionava? Eu não. O Felipe Luiz... O Arrascaeta não começou no Felipe Não, mas Luiz... craque é craque. O Felipe Craque Luiz é craque. chegou a escalar o Flamengo do meio campo pra frente. Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Gerson na direita, Bruno Henrique ou Cebola na esquerda, ou Luiz Araújo, ou de repente ele inverte, e o Pedro lá na frente, ou o Bruno Henrique, perfeito? Sim. Ele vai fazer a mesma coisa com o Paquetá. O Paquetá vai ser o Gerson pela direita ali. E é muito Vai aquilo tirar o em Luiz cima do- Araújo. Vai tirar ou o Luiz Araújo ou o Carrascal. O chat tá falando que sai o Carrascal. E Eu é acho muito que em esse- cima, e é muito em cima daquilo que E também não tem Assunção nome falou. Não, a também, então Assunção é foi mole. cirúrgico. A Assunção foi cirúrgico no que ele falou. Mas o que ele tá falando também é mole tirar o Carrascal, ou outro que também não tem nome. Exato. Mas é bola o Carrascal, hein? Muito. Joga É muito. muita bola. O Carrascal é bola. Mas Muita é muito bola. em cima daquilo Mas não que- tem a moral que um Arrascaeta tem. Mas ninguém que um gasta Bruno 40 Henrique milhões tem. de euros pra deixar o cara no banco. Mas Sim. é muito em cima daquilo que o Assunção falou. Você traz um jogador como esse, você tem peça de reposição. E a gente sabe que aqui no Brasil, o que o Flamengo almeja hoje é mandar em todos os campeonatos todos os campeonatos que disputam vai no disputar, Brasil, sim. entendeu? Brigar pelo campeonato mundial, dinheiro o cara tem. O cara já falou, o BAP, né? Falou que ele não vai permitir que ninguém gaste mais do que o Flamengo. Que isso? Então o Flamengo falou que tinha 1 bi para investimento. Então um bi. Então ninguém Ele vai brincar falou, com o Flamengo. ele falou. Não vai brincar com o Flamengo. Podia emprestar um pouco. Ele de falou, ajuda ele pra falou que na gente aí. temporada passada, e o Flamengo se reforçou na metade do ano, a janela foi boa. Sim, Contratou muito Samuel Lino, Carrascal, Saúl e por aí vai. O Royal na direita. Ele falou que ele gastou pouco na temporada passada, ele poderia ter Saul já gastado mais. machucou, vai fazer uma cirurgia agora, uma correção de... Saul vai fazer uma correção de Aquiles, né? Tendão de Aquiles. Tendão de Aquiles. Mas assim, se você... Vamos lá, vamos pensar num cenário ruim. Daqui a pouco o Arrascaeta machucou. Quem você vai botar ali? Você tem que ter um jogador à altura, entendeu? Mas eu acho também que gastar toda essa eu não gastaria. Pra deixar o cara no banco. Não vai ficar não. Não vai Mas ficar. com futebol, mas eu particularmente acho que com o futebol que o Paquetá apresenta no clube, não vamos falar sobre o que produz na seleção brasileira, mas o que ele produz nos seus clubes, que despertou interesse do City, é um cara que vai brigar aqui, porque vai ter um nível igual ou maior que o Andreas Pereira, maior do que o momento do Neymar, maior do que até o próprio Arrascaeta, que vai brigar no mesmo nível, pelo que a gente acompanha o O futebol Felipe inglês. Luiz vai obedecer? Acho que o Paquetá, que está marcado como diversos jogadores brasileiros que perderam 2 Copas, ele é um jogador que tem uma virtude muito grande. Ele é um jogador muito versátil, muito forte fisicamente, muito resistente, não fica fora de partida alguma, e ele é capaz de fazer 500 funções, né? O Almada, para jogar com o Arrascaeta e o Pedro, você precisaria formar o Paquetá pode jogar de segundo volante, meia, lado do campo, etc. e tal. Então ele é um jogador interessante nesse aspecto. E por isso que é um meio 12º jogador da seleção brasileira. Ele pode jogar no lugar do Matheus Cunha, no lugar do Bruno Guimarães, no lugar do Rafinha, etc. e tal. Então, isso eu concordo com o Júlio totalmente.
Ele não precisa voltar para o Brasil para ir para a Copa, ele já está na Copa. Assim como o Almada não precisa voltar para o Brasil para ir para a Copa, ele já está na Copa. Ele já está entre os principais da seleção argentina, já entrou nesse rol. Do Scaloni. Então eu acho que essa situação, especificamente do mercado, em relação ao Paquetá, é diferente dos demais. Eu acho que o Flamengo tem duas opções. Ele pode ir forçar a barra ao máximo agora, contando com a vontade do jogador, ou simplesmente fazer como o Palmeiras fez no caso do Andreas Pereira. Esperar 5 meses e contratar ele na segunda janela com menos dinheiro e aí com muito mais facilidade, porque o clube dele não vai estar enforcado esportivamente, né? Então, com o Andreas Pereira aconteceu a mesma coisa. O Palmeiras fez, o jogador quis, e o Fulham não liberou. Porque ele estava disputando uma vaga na Copa Europeia na Inglaterra. E aí, depois de 6 meses, voltou ao Palmeiras e o Fulham liberou por uma quantia muito mais aceitável. Então, a pressa, no caso desta temporada brasileira, ela se justifica só por um motivo. O Campeonato Brasileiro começa antes. Então, até a segunda janela vai ter meio Campeonato Brasileiro. Mas ele só será decidido, como sempre, na segunda parte, assim como a Copa do Brasil, assim como a Copa Libertadores. Os times que dominaram o Brasil nas 2 últimas temporadas fizeram as janelas fortes no meio do ano. Foi no meio do ano que o Botafogo trouxe o Almada, foi no meio do ano passado que o Flamengo fez o time dele. Jorginho e companhia. Então calma, não precisa gastar 40 no Paquetá agora, se você pode gastar 25 no meio do ano, com o clube sendo muito mais condescendente, o clube que detém os direitos. É a minha opinião. Agora, a informação do Rodrigo Matos, nesse texto que a gente mostrou na tela aí, é que o Flamengo quer contratação nesta janela. Sim. É curioso a gente também entender por quê, com esses argumentos todos que você está falando. O Flamengo não precisa ter um timaço melhor que todos e tal. Talvez não é que, se não tiver o Paquetá, vão perder tudo. Não é isso. Mas, de qualquer forma, o Flamengo prioriza a contratação do Paquetá nessa janela, mesmo sabendo que se ele esticasse a negociação para receber o jogador em março, quando ele pode ter sido rebaixado, o preço poderia cair. Mas ele vê o Flamengo vê esse cenário como improvável. Como eu digo, de acordo com o Rodrigo Matos, o Flamengo não trabalha com uma operação para a janela do meio do ano. Ele quer o jogador agora. Sim. Justifica querer o jogador agora, Casão? Porque ele é bom, todo mundo sabe. Vamos lá. Eu não acho que o Paquetá vale 40 milhões. Eu penso mais como o Júlio do que como o Arnaldo. O Paquetá faz diversas funções, bem. Não desequilibra nenhuma delas. Senão ele jogaria em alguma delas como titular na seleção brasileira. Ele pode ser o segundo volante, ele pode ser o cara aberto, ele pode, na direita, na esquerda, ele pode ser um falso centroavante, ele pode ser um ponta, ele pode, tudo ele pode. Mas ele não faz nenhuma delas acima da média. Senão ele jogaria em alguma delas, né? Eu acho o Paquetá normal, eu acho que o esforço, se o Flamengo fizer esse esforço aí para trazer o Paquetá de qualquer jeito agora, pagando 40 milhões, parece que você está trazendo o Zico de volta da Udinese. Cara, por favor, né? O Flamengo já foi campeão da Libertadores, foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão brasileiro, né? Foi lá, jogou o Mundial no meio do ano, jogou o Mundial no final do ano, tem uma grande equipe, uma equipe que compete de um meio-campo muito bom. Se for mais barato, se o Paquetá quiser ir embora, o West Ham quiser liberar e o preço for mais acessível, beleza, é uma oportunidade. Agora, fazer todo esse esforço para trazer o Paquetá para o Flamengo, eu não vejo o Paquetá dessa maneira. E eu acho que, na realidade, eu não vejo um monte dessa maneira, né? Eu acho que o Brasil aqui hoje, na realidade, os empresários estão deitando e rolando, né?